Tá. Então, boa tarde, Aisha. Bom dia aí no Brasil, né? Bom dia. Boa tarde. Então, aula 3. Vamos continuar o que a gente começou a explicar ontem na aula 2, que é a questão da renda fixa no Brasil, conforme você mesma Tá. tinha sugerido, né? Aham. Ontem a gente basicamente explicou ah, a, a renda CDI, CD... pós-fixada, com juros pós-fixados, o CDI, a taxa básica do governo, que é a Selic. Hoje, a gente vai explicar os outros tipos de renda fixa que tem aí no Brasil, tá? Tá. Na verdade, é o seguinte: no Brasil, hoje, em real, você tem três tipos básicos de renda fixa. Se você levar três tipos básicos quanto ao tipo de rendimento. Primeiro, juros pós-fixados. Foi o que a gente conversou ontem. Segundo, Uhum. juros pré-fixados. E Como é que é isso? vou explicar cada um. E terceiro, a renda fixa atrelada a algum índice de inflação. Em geral, é o IPCA, que o governo utiliza. Mas Sim. aí você tem, então, esses três tipos de renda fixa quanto ao tipo de rendimento, ou de juros, e você também tem quanto ao emitente. Pode ser o governo, que emite a renda fixa, pode ser uma empresa privada. A empresa privada pode ser um banco, pode ser uma empresa não financeira, né? Hum. Então, a gente vai explicar a renda fixa sobre esses ângulos. Primeiro, Sei. Tá. o que a gente falou ontem. Título do Tesouro, ou uma CDB atrelada aos juros a taxa básica de juros que o governo utiliza para pegar emprestado dinheiro, que é a chamada Selic, que é mais ou menos igual à CDI, que é a taxa interbancária. Uhum. Os bancos emprestam no final do dia um para outro, para fazer compensação de balanço, né? Então, a pós-fixada é a seguinte: o juros é fixado sempre, os juros da tua aplicação flutua conforme flutua a taxa básica do governo. Então, amanhã, se, por exemplo, tiver mais inflação e o governo subir os juros para 20, a tua aplicação sobe para 20. Se o governo amanhã baixar para 2, como foi durante a Covid, Covid. a tua aplicação passa a render só 2%. Tá? Então, os juros é pós-fixado. Tá? Uhum. Ele não... Aí, ou seja, é fixado sempre, ele é flutuante, né? Ele é fixado sempre para frente. A segunda é também flutuante, mas em vez de ser um juros fixado pelo governo, é a renda fixa é atrelada à inflação, a um índice de inflação. Tá. Em geral, é o IPCA, é a inflação Tá. oficial, digamos. Então, em geral, aí você tem títulos do governo atrelado ao IPCA, é assim. O IPCA hoje está em torno de 5% ao ano, lembra que a gente viu? Que a gente viu. Em geral é assim. Esse índice é assim, IPCA mais 4%, IPCA mais 5%. Ou seja, em geral, os títulos do governo que são atrelados à inflação, eles não são títulos que dão só a inflação, eles dão um juro real. Porque se fosse só a inflação, você ganha zero, certo? Sim. Em termos de juro real. Eles dão IPCA mais 3, IPCA mais 4, IPCA mais 5, tá? Então, esse é o Sim. Então, de certa maneira, isso também é pós-fixado, só que não é fixado pelo governo. É fixado pelo Estado A Geral da inflação. Economia, certo? Se Sim. tiver mais inflação, você ganha mais nominalmente. Se tiver menos, você ganha menos nominalmente, né? Em tese, em termos de juro real, você vai ganhar sempre a mesma coisa,
Você entendeu? Sim, No caso do sim, IPCA mais alguma coisa, certo? Você entendeu? sim, E o sim, sim. terceiro é o pré-fixado. Esse é o seguinte, você, por exemplo, a sua renda fixa, suponhamos, 2 anos, né? Suponhamos que essa sua renda fixa, que você colocou o seu dinheiro durante 2 anos, em vez de ela acompanhar a taxa de juros do governo, você preferisse uma coisa pré-fixada, ou seja, você preferisse algo como, não, eu quero ganhar 15% ao ano, X independentemente do do, que aconteça. do que aconteça com a inflação ou com a taxa juros, taxa básica do governo. Ok, isso tem. Isso tem dois problemas. Se tiver 20% de inflação, você vai perder dinheiro, certo? É, Mas se os juros do governo básico cair para 3%, você vai ganhar dinheiro, porque o seu está rendendo 15%, certo? certo. Mas isso acontece geralmente numa baixa, né? Abaixa, claro que sim. O juro do governo flutua. Então, os juros pré-fixado, ele envolve um tipo de risco, que é o seguinte: você tem que ter os juros, quem investe em juros pré-fixado já Hum. aposta que a taxa de juros do governo não vai subir além dos Porque juros ele tá. do que ele está apostando. Porque se subir, ele vai perder dinheiro, certo? Sim. Ou seja, já envolve uma aposta no futuro, risco. Consequentemente, é um risco maior do que o pós-fixado. Mas não necessariamente. Por exemplo, se você acha, você é um economista, trabalha na Fundação Getúlio Vargas, e você tem lá a informação de que a inflação vai cair no próximo ano, certo? Uhum. Aí você acha que a inflação caindo, o juro do governo vai cair também. Aí você compra um pré-fixado, tá? Você investe em pré-fixado. Que Isso. aí o juro do governo vai cair e o seu vai continuar igual. Entendeu? Mas já, Sim. já é uma. Isso já envolve uma aposta no futuro. Futuro É um risco, né? Não é nada certo. é uma incerteza. Então, o futuro, por definição, é incerto, né? Então, você vai apostar, aí você pode ou não ganhar mais, tá? Então, agora, também, quando você escolhe o pós-fixado, você também existe um risco de que, por exemplo, o governo abaixe os juros abaixo da inflação e aceite a inflação como algo que ele tolera. Também pode. Sim. Isso aconteceu nos Mas o governos. risco é baixo, né? Assim, é menor, não? Depende, tudo depende. Não existe, em finanças, não existe nada certo. Tudo depende. Se você, o governo atual, os governos desde o governo Fernando Henrique Cardoso, não têm tolerado inflação. Então, subiu a inflação, ele sobe mais os juros. Mas os governos Uhum. anteriores, militares, ou até do Collor, toleravam inflação alta e aí você perdia dinheiro mesmo, tá? Então, Mas, por exemplo, tanto na época da ditadura militar quanto no governo Collor, o país quase quebrou, né? não, essa é uma outra história, né? Mas por causa da inflação Não, não altíssima, quebrou. Não, quebrar ele não o quebrou, não. impacto Ele econômico não na época da quebrou. ditadura militar, por exemplo. Não, não. Ali O foi só país, especulação. não, mas o país não quebrou. Veja bem, um país Não, não ele não quebrou, mas. quebra porque ele imprime moeda e paga suas dívidas em real. O Brasil, a última vez que o Brasil quebrou foi em 87, mas aí porque ele não conseguiu pagar sua dívida em dólar. Ele tinha uma dívida em Hum. dólar que ele não conseguiu pagar em 87. E aí disse, olha, eu não posso pagar, vamos conversar. Aí renegociou, mas aí foi um default. Foi a última vez. Aí em dólar, porque o Brasil não tem como imprimir dólar. Mas É, real, o Brasil imprime. Então, entendeu? Imprime e te paga. Não interessa. Imprime e te paga. Então, agora, você tem que tomar cuidado sempre com a política. Por isso, quem investe tem que estar sempre prestando atenção no que o governo faz, é. tá? O governo atual,
tem mantido a tradição de não deixar a inflação disparar, né? Então, por exemplo, como eu te falei, o juros está 15, inflação a 5. Tá ótimo. Sei. Mas o governo Bolsonaro, durante a Covid, baixou os juros para 2. Eu não sei quanto era a inflação na época, mas eu acho que ficou abaixo da inflação. Quem tinha dinheiro em juros do governo, CDI, perdeu dinheiro. É raro acontecer, tendo em vista o histórico dos últimos 30 anos no Brasil, é raro. O mais Sei. provável é É que que ganha. o mais provável é que o pós-fixado não ofereça risco. Ou seja, o mais provável é que o risco do pós-fixado seja bem menor do que o do pré-fixado, tá? E seja Tá. equivalente ao do IPCA. O problema, o IPCA mais algum percentual também tem um risco baixo, porque se tiver inflação, você ganha, ainda ganha um valor acima, certo? Então, IPCA, Sim. digamos que o menos arriscado seria o IPCA mais algum percentual que você vai ganhar em cima da inflação, tá? Sei. Ah, mas esse, por que eu não recomendei esse para você ainda? Porque esse flutua mais. Esse pode ter mês que dá negativo, aí você não vai gostar. Entendeu? Não. Não É, vou ficar feliz. por isso. Ele dá mais? Dá. Ele, ao longo de um ano ou dois, ele é mais garantido do que o pós-fixado. Até dá mais um pouco, mas ele pode dar negativo em algum mês. E aí, isso pode deixar as pessoas incomodadas, né? Você Eu dá lá e o teu ficaria dinheiro, em vez desesperada, de... incomodava e um eufemismo bacana. o seu dinheiro diminuir. É esquisito. É, Então, por isso que eu não recomendei. Mas ele funciona direitinho, tá? Você viu a lógica dele. Quer dizer, o problema é que tem mês que a inflação é negativa. Tem mês que a inflação é você tem que ver como. Acho que aí é para quem tem mais conhecimento, para quem Isso, por conversa. isso que eu não recomendei para você. Isso. Bom, É, então nós vimos os 3 tipos de de renda fixa. unidade de uma renda fixa aí no Brasil. Pronto, agora, Uhum. dito isso, vamos falar dos emitentes. Pode ser o governo, que aí, em tese, é risco zero, porque o governo te presta em real a moeda que ele imprime, ele tem a maquininha, ele imprime. Hoje ele não precisa de máquina, na verdade, você Sim. coloca mais um zero lá no computador e pronto, né? Estamos conversados. Em tese, governos não dão default na sua própria moeda. Existem, pelo menos, duas Caso. questões que eu conheço. Em 98, o governo russo, do Boris Yeltsin, deu default em rublo, além de em dólar. Devido, Default é o quê? O calote, você disse? ele deu calote em rublo, investidor em títulos da dívida em rublo, em vez de imprimir, ele deu default. Isso Sim. porque, na época, havia uma grande desorganização no Banco Central russo, né? Uma situação política que o Brasil não tem. O Brasil é um país organizado. Então, havia uma grande desorganização, uma grande desordem política. Eu nunca estudei direito por que houve esse default. Eu acho que também foi por razões políticas, para quebrar alguns bancos de inimigos políticos. Para ver que. É, Alguns investidores e bancos que tinham tomado muito dinheiro em rublo, acreditando que você não ia dar um default na própria moeda, então eles fizeram. Então foi uma coisa meio politicamente direcionada. E o outro sim, caso foi a Argentina em 2001, também deu default em peso, também numa grande desorganização política. Na época a Argentina vivia uma grande crise política. E diante daquela desorganização, foi um default absolutamente desorganizado em dólar e em peso. Mas isso é raro acontecer. Em geral, o país não faz isso, porque isso é tiro no pé. sim, E é um tiro no pé que você não sim. precisa dar, basta você imprimir, né? Não, porque aí Ah, você perde a confiança das pessoas em claro, investirem. claro. Por isso que a Argentina está na situação que está, né? É também por isso, porque aí nem os bancos argentinos confiam mais
100% no no governo. governo. É, Porque eu também quem é não. o maior, quem são, por exemplo, em geral, os maiores tomadores de dívida do governo de um país? Pelo menos no caso do Brasil, Banco, os bancos brasileiros. A dívida brasileira em real está, sobretudo, na mão do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Caixa, É. Por quê? Eles confiam no governo brasileiro. Veja bem, de que o governo brasileiro não vai quebrar o seu próprio sistema bancário. Porque, por exemplo, sim, a Argentina quebrou o seu próprio sistema bancário em 2001. A Rússia quebrou seu próprio sistema bancário em 2098. Então, isso é fruto de uma desorganização política que no é Brasil não gigantesca. tem. O Brasil não faz isso. O Brasil nunca, na história assim que eu conheço do Brasil, isso nunca aconteceu, tá? Por exemplo, quando você teve o Plano Real, por exemplo, em que o Fernando Henrique acabou com a inflação, criou uma outra moeda, havia uma série de bancos viciados em ganhar dinheiro com a inflação. Eu não vou aqui explicar por como, tá? Uhum. Aí ele criou um programa para salvar esses bancos. Você entendeu? O Sim, governo brasileiro é cuidadoso. Ele não, tem não vai quebrar a própria. o seu próprio sistema bancário e gerar um problema político, na verdade, né? Que você gera um problema político. Então, é isso. E aí, agora, dívida de CDB, que é banco privado, é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, como eu te falei ontem, emissor privado. Sim, Aí eu recomendei, porque, novamente, vai Itaú, quebrar. Bradesco e tal, não vai quebrar, e mesmo que quebre, o mesmo C6, que é um banco sério, mas é um banco pequeno, mas ele se quebrar, Uhum. o Fundo Garantidor de Crédito paga, ressarce você, entendeu? Sim. Até um valor aí que depois a gente vê. Dito isso, vamos agora, emissor privado no Brasil de dívida, tipo construtora, empresas como Lojas Americanas, Light, eu não recomendo. Porque Isso, você comprar ação desses não, lugares, você ação não, diz? comprar dívida. Eles vendem também, é, Não sabia disso. vende. Não só o governo capta dinheiro a juros, o setor privado também capta. Aliás, a maiores capta, o setor privado também capta. Não Aí, sabia disso. claro, aí ele paga um juros maior, por isso que as pessoas gostam. O problema do É. Brasil, eles pagam, então, por exemplo, em geral, o setor privado Light, é, Lojas Americanas, é, essas empresas, Casas Bahia, todo mundo capta. Gol, Odebrecht Uhum. captava. Esse povo capta em real e muitas vezes até em dólar, tá? Uhum. Azul. Aí eles, claro, como o risco é maior, eles têm que pagar uns juros. Então eles Manhã. em geral CDI mais 10%, Ah, pronto. 110% da CDI, 115% da CDI, 120% da CDI. Aí tem muita gente que topa esse risco, tá? Por que você não recomenda? Qual seria o risco, assim, a empresa quebrar? Porque quem é que entra nesse tipo de risco? É o cara que tem uma carteira de 100 emissores diferentes. Um ou dois quebra, ele não vai quebrar. Agora, imagina Sim, você tem toda a sua poupança em um emissor que quebra. Você perde todo o tá dinheiro. fudido. Aí você vai É. dizer assim: pode haver recuperação de crédito? O que é recuperação de crédito? Recuperação de crédito é quando o emissor quebra, por exemplo, a, a Hertz quebrou nos Estados Unidos em 2020 ou 21, tá? Uhum. Mas 80% na média dos credores, ou seja, as pessoas que emprestaram dinheiro, tá? Da Hertz, ou seja, as pessoas que tinham títulos pagando juros para elas pela Hertz, receberam seu Uhum. dinheiro de volta, seu principal de volta, tá?
Principal chama-se aquilo que você investiu. O juros chama aquilo que você vai ganhar em cima do seu principal. Receber o seu principal. A taxa, isso chama-se a taxa de recuperação do principal pelo investidor. Nos Estados Unidos é 82%. Ou seja, 82% na média daquilo que você empresta para uma empresa privada, se ela quebrar, você Hum. recebe de volta. No Brasil, Não, sabe pelo quanto é? menos. 20 e poucos por cento, acho que é 10, 15%. O Brasil é uma das menores taxas de recuperação de crédito do mundo, por causa do nosso sistema judicial. Então, a loja americana quebrou, lembra? Eu lembro disso. Ela tinha muito investidor, não é? Tem ação da loja americana, que tinha, como você tem, título da loja americana recebendo em juros, 120% da CDI, perdeu tudo, tudo, tudo. Eu acabei de ler também que a Oi faliu de vez no Rio, né? Oi, as pessoas que emprestaram dinheiro para Oi perderam. Light, Gol. Então, Aisha, e o Brasil não tem sistema judicial. Aí é aquela conversa que a gente já teve sobre o sistema judicial brasileiro, que é uma outra conversa, você lembra? Tudo É. que depende do sistema judicial brasileiro, corra, porque não, ele não vai te ajudar. Você entendeu? Sim. Incluindo na parte financeira. Recuperação de crédito no Brasil é só para especialista. Não entre Não, em dívida arriscada de setor privado, exceto o banco, porque o banco é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Entendeu? sim. Entendeu? É. Agora, empresa, loja americana, não aceite construtora. Aí você diz, não, a construtora ali está pagando 120% da CDI. Pense o seguinte, pense no seu principal. Que você quer o que você quer, não, você quer o seu principal e apenas corrigir pela inflação. Você não precisa ficar rica com título de dívida, tá? Porque você vai acabar perdendo tudo. Porque, veja bem, se o Não, cara é. está te pagando 120% da CDI, por que que será? Porque ele é bonzinho? Não, tem algo Porque errado. ninguém quer emprestar para ele por 100% da CDI. É lógico. O Não, mercado é. não Quando aceita. quando a esmola é grande, o santo desconfia. Claro, é porque o mercado só aceita emprestar para ele pagando esse tipo de juros. Então, eu não recomendo. Em português, título de dívida do setor privado chama-se debenture. Debenture. Em inglês é bond, né? Né? Hum. Em português é debenture. Eu chamo tudo de bond, tá? Ah, mas Agora, quanto tempo a gente já falou aí? eu não sei quanto está marcando. Não, tudo bem. Então, uma última coisa. Você entendeu isso. Agora, não sei se vai dar tempo para você entender. Então, nós falamos dos emissores, vamos recapitular. Emissor público e privado. Eu aí no Brasil recomendo só emissor público, que é o Uhum. governo, ou o emissor para público. Por exemplo, se você tiver o título de dívida do BNDES, vale a pena. BNDES é governo, Uhum. Não, entendeu? acontece. Não, não vai porque o governo garante. Aí você tem exceções. Petrobras, BNDES, Vale, é, é, para por aí. Quem mais? Você vê que Os Correios Correios estão quebrando. estão quebrando e acho que não estão pagando aos seus credores, tá? Correio, Não. uma Eu estatal. Aí você sei vai o um quê? chip Contratar uma dos advogada Correios. Eu já. para cobrar o Correios? Você entendeu? Não vai adiantar. Aí é aquela conversa. Você não consegue. Setor judicial, o sistema judicial brasileiro não funciona. Então, não funciona. É isso, tá? É por aí.
Mesmo que você tenha um contrato assinado, o juiz pode, na hora, não te dar ganho de causa. Existem casos que é muito comum uma empresa, uma fazenda, um fazendeiro, ele pega e ele quer transformar a fazenda dele em plantação de soja, só que ele não tem dinheiro. Ele tem a terra. Aí Hum. ele vai no banco e diz: Olha, eu queria que você me emprestasse 50 milhões e eu te dou como garantia a minha terra que vale 100 milhões. Garantia. Então o cara disse: Pô, que dei a joia no prego, né? Garantia é colocar no prego. Então o banqueiro, pô, presta esse, Não, não, esse cara. Se ele não me pagar, eu pego a terra dele, 100 milhões, está aqui o sim. contrato, assinou o contrato. Aí o fazendeiro, ele planta soja, mas aí cai uma geada e destrói a plantação dele, ele não tem como pagar o banco. Aí ele vai lá no banco e diz: Olha, não tem como pagar, não tem como emprestar mais 50, não? Aí o banco: Não, agora eu quero minha terra. Aí o fazendeiro: Não, não É. vou dar a terra, não, vamos na justiça. Não vou dar a terra. Não. Aí o banco: Não, mas tranquilo, tá aqui o contrato. A gente vai na justiça, o juiz vai lá. Isso acontece no Brasil, isso que eu estou dizendo. Aí o juiz vai lá, aí o fazendeiro entra na chamada recuperação judicial. Já ouviu falar nisso? Ah, já porque uma vez eu processei a Bianca e foi na época que eles entraram na recuperação judicial. Então, aí a lei da recuperação, o fazendeiro entra em recuperação judicial para não pagar os 50 milhões ao banqueiro. Mas o banqueiro disse: Não, mas eu tenho contrato que está dizendo que ele vai me dar essa terra que vale 100, então eu estou tranquilo aqui, eu não estou nem perdendo meu sono. Chega lá na audiência, o juiz disse assim, ó, para o banqueiro: Acontece o seguinte, aqui na lei da recuperação judicial diz que o empresário, no caso o fazendeiro, não pode ser separado dos bens essenciais, porque se ele for separado dos bens essenciais, não vai poder haver a recuperação judicial, ele não vai poder mais, então ele não pode dar para você a terra que ele deu em garantia. Então ele não vai poder dar a terra para você e você vai ficar sem a terra e sem o dinheiro. Isso acontece no Brasil. Entendeu? Aí você Sim. começa a entender por que que eu não aconselho a emprestar para o setor privado no Brasil. É. É só especialista que empresta. Porque aí Sim. o cara tem um time de advogados, entendeu? Aí é um outro jogo. Proceder, né? Aí é um outro jogo, né? É um outro jogo. E por isso a recuperação de crédito no Brasil é 12%. É muito mais baixo que Angola no Brasil. Mais baixo que Angola, do que Ruanda, do que Rússia. Isso. É uma das mais baixas do mundo, por causa, muito em parte por causa da nossa lei de recuperação judicial, tá? Mas é isso. Então, é isso. Amanhã a gente fala mais. Vamos lá. Então, Tá bom. a gente falou dos três tipos de rendimento. Quais foram? Pós-fixado, Fixado, pré-fixado e do pô, setor privado? inflação, que rende Ah, IPCA mais um percentual. Segundo, pode ser emissor público ou privado. Público é o governo, privado, as empresas empresas. financeiras ou não financeiras. Aí com o caveat, a palavra em inglês, de que no Brasil não recomendo Não, nenhum tipo de envolvimento com dívida de setor privado. não é uma boa. Deixa pra lá. Tá, moça? Tá bem assim? Tá bom, papai tá. Amanhã a gente, na aula 4, para a gente não cansar, a gente vai falar sobre Tesouro Direto, finalmente. Ah, é, Aí porque eu tô você curiosa vai mesmo. entender. Porque o Tesouro Direto vende título pré-fixado, pós-fixado e inflação. Se você não souber isso, você não vai Não entender tem como. Ah, o Tesouro Direto. Agora, quando a gente for falar Tesouro Direto, eu só vou falar como cada um desse título flutua. Porque cada um deles flutua de uma maneira diferente. diferente. Mas agora você já entendeu o que são esses três. Entendeu? Sim. É isso. Tá, papai. Tá? Tá bom.
Deixa eu desligar aqui. Peraí, eu vou desligar aqui. Então, até amanhã.